O brasileiro tá muito mal, né? Tá muito mal. Vou pensar que o Brasil hoje é considerado o país mais ansioso do mundo, é o 5º país mais depressivo do mundo, né? A gente tem aí uma série de questões em relação ao país, ao Brasil em si, para falar sobre saúde mental, aí falta de política pública, né? Apesar de que a gente teve muitos avanços, a reforma psiquiátrica no Brasil, enfim, o SUS, é importantíssimo falar sobre o SUS, a importância que o SUS tem, apesar de ter sido tão atacado nos últimos anos, né? Mas a importância que ele tem dos CAPs, que são os Centros de Atendimento Psicossocial, enfim, tem estrutura para isso, mas é claro que ainda falta dinheiro, falta recurso, né? Falta investir. E óbvio que falta, né? Não só no Brasil, mas existe todo um direcionamento que a gente chama, né, dessa gestão neoliberal do sofrimento psíquico, que também transforma tudo em transtorno e medicaliza, né? Medicaliza a vida, medicaliza o sofrimento psíquico, porque isso também é uma maneira de dizer assim, olha, você está com uma depressão, não é porque o mundo está mal, não é porque tem um monte de questões relacionadas a socioeconômicas e tudo mais que tem que ser consideradas na vida daquele sujeito, né? E a gente está falando aqui, quando a gente vai falar, por exemplo, de pessoas em situações de vulnerabilidade, você não pode tratar da mesma maneira que trata alguém, sei lá, da Zona Sul do Rio de Janeiro, que mora no Leblon, né? Que tem outras condições de vida, que tem outros aspectos ali a serem considerados. Mas isso não se fala, né? Então, a gente tem hoje, que não só no Brasil, mas no mundo todo, que é um pouco desse modelo americano, né? Que é tocado aí pelas associações de psiquiatria, por exemplo, americana, ela meio que direciona toda essa gestão das próprias políticas públicas que vão acontecer, né, nos países. Então, aqui no Brasil, a gente tem o DSM, né, que é esse que é criado pela Associação de Psiquiatria Americana. Ela tinha, em 1952, sei lá, cento e poucos transtornos listados. Hoje são mais de 500. Né? Não é que tem mais transtorno hoje, é que talvez você esteja se criando também uma ideia de incluir todo mundo num transtorno, e aí você diz assim, bom, então meu problema é que eu tenho um transtorno X, agora todo mundo tem CID, né? Que a gente chama que é essa classificação de qual doença você tem. Então todo mundo tem o seu CID. E aí você vai lá dar um medicamento, né? E essa pessoa continua ali trabalhando, continua atuando na roda da produção que nunca pode parar. Então, acho que a psicanálise, enfim, as terapias, de maneira geral, que olham para isso, né, elas tratam também de pensar esse sujeito de uma forma que esse sujeito seja mais questionador, né, sobre si, sobre seu papel no mundo, sobre a sociedade que ele vive, que ele habita. Né? Então, essas reflexões, elas, é claro que não interessam a esse modelo neoliberal da gestão do sofrimento, né? O que interessa é justamente a medicalização para você ali fazer, inclusive, a sua relação com as indústrias farmacêuticas que estão indo muitíssimo bem, obrigada, né? Não estão passando nenhuma dificuldade, muito pelo contrário. Então, eu acho que é fundamental que a gente pense em novos espaços. Eu falo também da própria psicanálise, que eu acho que fazendo aqui também esse meia-culpa, pensando como que a psicanálise também tem que sair, muitas vezes encastelada, né? Com uma certa intelectualidade ali que não circula. Quebrar mitos, né, Ingrid? Existem mitos muito fortes ainda de terapia, psicanálise, não é para mim, eu não preciso. Enfim, isso precisa ser quebrado, né? Urgentemente, porque não é isso. Definitivamente não é isso.